estamos com 1h30 de conversa. Já passou tanto tempo. Parece na brincadeira. Para fechar, desde já agradecerei à malta que está aí a apoiar. Está brutal. Eu estou bué feliz com isto. Estou contente porque tu me estás a deixar super tranquilo para estar aqui à conversa e para estar a pensar um bocado, e está a correr muito bem. Vou-te fazer... Há uma pergunta que anda muito nas bocas da net, mas eu vou-te fazer não essa pergunta, porque seria muito fácil para mim. Acho que tu identificas bem, que é a pergunta que anda na net é Who's the GOAT? Ou seja, greatest of all times. Pronto, tá. É fácil tu responderes. Eu vou mais longe. Eu quero um 5 ideal. E um 5 ideal. E pá, isso, um 5 ideal. E eu pus-te aqui vários exemplos. Estão aqui alguns. Quer dizer, estão aqui alguns. Queriam lá. Olha, dá aí esse, que esse não ficou na câmara. Pá, este aqui. Tivemos aí problemas com as aqui. câmaras. Vamos este aqui no meio à conversa connosco. Será este? Este, pá, 5 ideal. Obviamente para mim o melhor de todos os tempos foi o Michael Jordan e está além de lá com o Rodman. E por diversos motivos, quer dizer, isto nem vale a pena, e eu gosto de ouvir diferentes opiniões, mas na minha opinião foi o jogador mais completo, para além daquilo que é os anéis. Quer dizer, ele tem foi nomeado 6 vezes como para o 5 ideal em termos defensivos. Quer dizer, foi nomeado 6 vezes em termos defensivos. Não estamos a falar só em termos ofensivos, estamos a falar em termos defensivos. Por aí é que muita gente fala do Jordan, tudo bem que neste momento está em terceiro lugar da lista de melhores marcadores de todos os tempos da NBA. Em primeiro está o Will Chamberlain com 100 pontos, em segundo está o Kobe Bryant com 81 e em terceiro está o Jordan com 69. O Jordan, acima de tudo, era um jogador extremamente bom a defender. Fazia tudo. E para além disso, era um jogador que, para além de defender, meter pontos, fazia os outros jogar. Exatamente. Né? E é óbvio que esse para mim, por isso é que a minha questão não se prende com quem é que é o melhor, porque esse para mim é óbvio. E é claro, no entanto, há várias pessoas que têm outras perfeitamente. Está aqui um que pode ser... eu aceito isso perfeitamente. E sabes uma coisa que, pá, obviamente, esta é a minha opinião e vale o que vale, mas nós também estamos sempre um bocadinho limitados àquilo que foi a nossa visão enquanto adeptos. Ou seja, nós não podemos recuar 50 ou 60 anos e ver o Karim e obviamente já vimos o Bird, mas ou seja, alguns jogadores que foram referências em determinadas épocas, e nós temos de ter a consciência que o basquete evoluiu, não é? E aquilo que era o basquete há 10 anos era uma coisa, há 20 anos era outra, há 30 anos era outra, e as referências obviamente são diferentes. Pá, na minha opinião, a questão do Jordan, porque acho que o Jordan aparece numa época onde obviamente não vou falar que o basquete antes era pré-histórico, não, mas existe uma progressão daquilo que é a história do basquetebol, porque é que o basquetebol apareceu, continuidade é que teve, em que moldes é que teve, não é? E o Jordan já apareceu numa época onde a própria tecnologia foi já um bocadinho avançando. Obviamente, se fosse hoje, se calhar podia ser um jogador completamente diferente. Pronto, obviamente as realidades são outras, e é sempre relativo nós dizermos muitas vezes que aquele foi o melhor ou fazermos um 5 ideal, porque estamos limitados àquilo que foi as nossas... É a mesma coisa que compararmos um Eusébio ou um Ronaldo. Não podemos, é impossível. O Eusébio, na altura dele, foi sem dúvida o melhor. Ponto final, agora parágrafo. Chegas ao Ronaldo, claro, não é o que é, não há comparação possível, mas... Ora, muito obrigado. Não, obrigado. Aí, toma. Nossa, uma aguinha. Não, mas para te dizer muito claramente, obviamente para mim o melhor foi o Jordan, ponto final, parágrafo. Fazendo um 5, tens ali também obviamente Esta dupla tem que estar incluída no 5. Não sei, eu vou pensar. Vais à dupla? Vou pensar, não sei se vou à dupla. Eu refiro aqui, por exemplo, Kobe. O Kobe, por uma simples razão. O Kobe é
é uma réplica, e ele assume isso, é uma réplica do Jordan, ou seja, O estilo de jogo, a mentalidade, ou seja, físico, a própria mentalidade, até o próprio físico, até não é? o próprio físico, a mentalidade, é um reflexo daquilo que foi o Jordan, ou seja, aquilo que o Kobe fazia era aquilo que o Jordan fazia na época do Jordan. Para termos uma ideia, e a questão do Mamba mentality, não é? Que ele costuma referir, não é? Os últimos Jogos Olímpicos no Brasil, e o Kobe perdeu 11 quilos na altura para fazer os Jogos Olímpicos e o resto da época, e o Kobe houve uma vez que se levantou às 4 da manhã para treinar em pleno Jogos Olímpicos, até às 11 da manhã, das 4 às 11 da manhã para treinar. Ou seja, o Kobe, depois de todos os anéis que tinha esta mentalidade que só os campeões têm, e que o Jordan também tinha. Por isso, obviamente, estão aqui já os dois deles. Obviamente eu depois posso... e depois tens aqui alguns exemplos, e depois vai um bocado de um gosto pessoal. Obviamente, se tivéssemos de estruturar um base, 2 extremos, um jogador dentro, mas depois vai um bocadinho de um gosto pessoal, que, por exemplo, eu não incluía o Bodiroga, claro. porque se calhar merecia ter estado na melhor liga do mundo, na NBA, mas obviamente é uma referência em termos europeus. Principalmente no basquetebol espanhol, onde ele atingiu o pico da carreira dele, não é? Em termos físicos. Depois há outro jogador que, por exemplo, não tem anéis absolutamente nenhuns, e provavelmente colocava um bocadinho a dúvida se o colocaria num 5 ideal, mas marcou uma época, que é o Allen Iverson. O Allen Iverson marcou uma época. Está aí atrás de ti. Está ali atrás. Está ali atrás. Marcou uma época até na perspectiva social. Ou seja, o Iverson não fez o percurso normal que qualquer jogador da NBA fazia na altura, que era a universidade, NBA. E o Iverson veio da rua, e até na perspectiva social e da atividade informal, e do 1 contra 1 e do 3 para 3, foi uma referência a nível daquilo que é o basquetebol. Eu podia incluir o Iverson nesse aspecto, ou seja, no aspecto daquilo que foi enquanto jogador, não ganhou um título, mas chegou a uma final carregando os Philadelphia às costas. Obviamente tinha o Iguodala, mas não é o Iguodala de hoje, carregando os Philadelphia às costas, e mais no sentido de mudança daquilo que foi uma época da NBA. Estão aqui 3, obviamente tens ali o quarto que eu também vou colocar, que é o Magic. Obviamente o Magic, por tudo, por tudo, ou seja, eu não estou aqui muito, repara, o 5 que eu estou a fazer não é muito ligado à questão dos números, nem às posições, nem à questão dos números, é mais, ou seja, a questão do Jordan para mim é o melhor, a questão do Kobe, apesar de ser muito aquilo parecido com o Jordan, mas é a mentalidade que ele passou e que ele criou, para além dos anéis, obviamente eu não estou a falar nisso. A questão do Iverson, porque mudou uma época em termos daquilo que era o basquetebol na NBA, ou seja, ele alterou completamente aquilo que era a perspectiva da NBA na altura. Sim, da forma de entrada e da abordagem, e até mesmo o estilo de jogo bastante diferente. Bastante anárquico, bastante rua, ou seja, marcou uma época, em termos sociais marcou, ou seja, eu lembro perfeitamente na altura que... nós, não é? Eu ainda tive umas sapatilhas do Iverson que na altura marcou uma época, uma geração, e era tudo o Iverson. Eu não tive Iverson, mas tive daquele senhor que ali está. Tiveste ali do Vince. Gostava mais deste que saltava muito. Mas marcou uma época na altura. O Magic neste caso é pela magia, por tudo, pela referência em si. Obviamente podemos aqui associar-nos àquilo que foi também uma mudança em termos... também se calhar neste caso em termos sociais, que foi a questão da doença dele. Exatamente. E ter ajudado até que a realidade e que a perspectiva das pessoas perante outras pessoas que tivessem o HIV fosse diferente, ou seja, na altura eram vistas como pessoas excluídas da sociedade. Sim, acima de tudo excluídas ou pelo menos havia um medo acerca de uma doença que não se sabia o que era, e então por forma natural era preferível excluir do que perceber
E muito por aí ele soube lidar e felizmente ainda continua entre nós. Exatamente. Para contrariar tudo. Ou seja, e falta-me aqui um, pá, agora é difícil. Olha, tenho aqui aqui vários nomes que o Pedro mandou para o ar. Dos que já dissemos, Jordan, Iverson, mas também lançou aqui o Karim Abdul-Jabbar, o Larry Bird. Mas esses são nomes, obviamente. Lá está, Eu vou aqui um bocadinho à arrogância mandar um Carlos de Lisboa. O Carlos Lisboa, por exemplo, lá está. Não é? Sim, não, mas obviamente, se calhar lá está, é outro jogador, em termos portugueses, é claramente a nossa referência máxima. Infelizmente perdemos o Paulo, não é? Sim, O Paulo sim tivemos agora ultimamente o Betinho em grande destaque, não no início da carreira, mas mais no final da carreira, muito bem em Espanha, em Andorra, muito bem na Itália, no Trento, com grandes números, a fazer muito boas coisas. Agora, obviamente, o Lisboa, eu acho que o Lisboa, até da forma como está o basquete atual, quando eu digo basquete atual, o basquete o Lisboa conseguia jogar, quer dizer, as características da forma como ele jogava, neste momento ele conseguia jogar à vontade, quer dizer, e é interessante. Uma impulsão incrível, para lançamento. Ele, quando saía para o lançamento, ele saltava, mesmo de 3 pontos, saltava muito mais alto que os outros. Era indefensável, não é? Ou seja, é o que agora nós vemos de um Curry, de um Klay Thompson. Obviamente há a realidade na altura, há a distância na altura, mas claramente o Lisboa, acho que as características que ele apresentava na altura, que a tecnologia que há agora, que a forma de treino que evoluiu que há agora, jogava, e obviamente é uma referência nossa. Depois, ok, há o Bird. Também o Bird, exato. Está aqui também o Scottie Pippen. Pronto, falaste no Curry também. Pronto, né? para mim é assim, custa-me. O Shaq. O Shaq, né? Eu ia falar um bocadinho no Pippen. O melhor chinês da atualidade, o Yao Ming, que já não é da atualidade, infelizmente. Para mim o Pippen é um jogador que foi sempre aquele jogador, porque obviamente tinha o Jordan ao lado. Sim, a ligação mas porque tinha o Rodman, sim, mas porque tinha esta equipa, não é? Sim, mas nós vivemos esta equipa. Mas eu creio que se o Pippen estivesse noutra era, sem ser Jordan, o Pippen. O Pippen, se nós olharmos para os números do Pippen, podemos ver os números do Pippen ao lado do Jordan. O Pippen tem números completamente abismais, incríveis, e obviamente viveu sempre e soube desempenhar esse papel, viveu sempre um bocadinho à sombra do Jordan, mas o Pippen tem números fantásticos. E ele tinha também, a questão é que ele com o Phil Jackson tinha um papel não só pelos números, mas pelo que ele trazia para a equipa. Aliás, se alguém fez com que o Jordan voltasse depois do falecimento do pai dele a jogar, foi o Pippen. E o Pippen... E depois obviamente temos aí o Bird, o Abdul-Jabbar, lá está. Nós não termos vivido muito essas épocas, não é que desvalorizamos os jogadores, e obviamente a gente vê e obviamente são referências. Faltava-me aqui eu estou aqui a pensar em muitos, Olha, e estou a decidir. Tenho aqui uma pergunta: será que o Dennis Rodman hoje em dia teria uma carreira nos nossos tempos? Se não tivesse aparecido na altura do Jordan? É uma pergunta interessante. Eu pelo estilo, eu digo que está mais do que adequado. Aliás, hoje em dia um pavão destes era uma coisa no Instagram que nunca mais acabava. Sim. Mas em termos de basquetebol é muito diferente. Muito diferente, até porque eu estou a tentar recordar. No basquete atual seria, não é que pertencesse a uma equipa e que pudesse jogar, mas acho que não iria conseguir desempenhar o papel que desempenhava na altura. Até porque neste momento vemos muito mais 4 e 5 abertos para lançar ao cesto e na altura eu lembro do Jordan dizer: tu não estás aqui para lançar ao cesto, tu dá a bola é para mim, para o Pippen, para o Curry, etc, e tua função aqui é apanhar ressalto. Ou seja, podia desempenhar ali funções interessantes, por exemplo, em algumas equipas. Ou seja, nós obviamente temos ali, por exemplo, os próprios Golden State que ganharam
não ganharam este último ano, mas ganharam anteriormente, onde sempre tiveram jogadores desse âmbito, ou seja, sempre tiveram o Bogut, tiveram o Pachulia, tiveram uma série de jogadores que era exatamente para isso, ou seja, para bloquear, desfazer bloqueios, apanhar ressaltos, proteger o ar, e muito provavelmente iria conseguir jogar, se calhar não tanto com os números que existem, agora. Ter a relevância que teve na altura. Iria estar bastante. Iria ser um jogador que iria rodar no banco, sim, de certeza. Sim. De certeza. Falta um. Eu estou entretanto, enquanto estamos aqui, estou aqui a pensar. Temos o Burt, temos o Abdul-Jabbar, que são referências. Temos o Hakim, ou seja, o Hakim Olajuwon, que ou seja, mudou o trabalho de pés dos postos, quer dizer, aquilo era fantástico. Temos N bases que marcaram uma época, temos o Stockton, quer dizer... Tens novas gerações. Né? Kevin Durant, tens LeBron, tens Curry, tens... Eu vou-me ficar... Novinskis, sim, temos essa geração também dos jogadores europeus que passaram pela NBA. O último que eu vou escolher vai um bocadinho nesse âmbito, um bocadinho um gosto pessoal, ou seja, eu expliquei estes todos diversas perspectivas, e este também marcou uma era, neste caso, eu acho que marcou uma era na NBA, e marcou também uma era na sua seleção. E é um gosto pessoal que eu vou colocá-lo aqui, pode jogar no meio disto tudo, acho que ele pode jogar que é o Ginobili, ou seja, vou colocar aqui o Ginobili, provavelmente é daqueles que à partida não metemos aí nesse leque. Este aqui é mais um gosto pessoal, a forma dele ver o jogo, a forma de como ele transmite, a forma como com 40 anos quase conseguiu criar muita... e é um escardino, que os outros não são. E marcou uma era até a nível do que eu estou a dizer daquilo que foi o basquete argentino, ou seja, eles foram campeões do mundo, foram campeões olímpicos com o Ginóbili e com o Scola, que fez um grande trabalho e continua, mas pronto, este é mais um gosto pessoal porque, como eu estava a dizer, temos aqui o Malone, temos o John Stockton, que foi um base espetacular. Sim, até temos o Steve Nash que marcou uma época, uma geração. Temos o Jason Kidd que foi o que foi. Temos depois o Vince Carter. Há muita temos gente o Barkley, que o Will Chamberlain e o Barkley. O Will Chamberlain, obviamente que sim, é claro que sim. É uma referência. Na altura era um jogador, né? Estava a ver agora, a lembrar-me aqui de outros Mutombos. Temos um Mutombo, assim, sim, temos. Mas até, eu por acaso, surpreendeste-me com o Ginóbili. Eu estava à espera de um espanhol. Um espanhol assim, temos o Pau Gasol é uma referência. Sim, Rubio, sim, temos para mim, obviamente, o Pau marca também uma geração. Para mim é um jogador incrível. Não é? Agora, lá está, eu não referi nenhum jogadores atuais, ou seja, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, ou daqui a 4 anos, ou daqui a 10 anos, se calhar uns jogadores que são atualmente, vou incluí-los, ou seja, temos atualmente, não é, isto vai um bocadinho de gosto pessoal, mas obviamente temos o LeBron que é um bicho em termos de parte física, temos o Durant, na minha opinião, obviamente agora com esta lesão vai ser complicado, mas para mim neste momento era o melhor jogador da NBA, ou seja, daquilo tudo que ele podia fazer. Temos um jogador que já tem 2 títulos por 2 equipas diferentes, vamos ver se este ano ganha o terceiro, que é o Kawhi Leonard, que é um jogador que provavelmente eu daqui a 10 anos vou dizer assim, o Kawhi Leonard está aqui nos meus 5, pode estar. Sim, porque este 5 pode mudar muito facilmente. Sim, mas é engraçado que o Kawhi Leonard é um jogador que pouco se fala, e este ano ele resolveu a final. Resolveu a final, não há dúvida nenhuma. Ele resolveu a final quando, também com a ajuda obviamente do Ginobili, do Parker e do Duncan. Sim. Temos o Duncan, quer dizer, temos o Robinson, quer dizer, e ele resolveu a final este ano, e resolveu a final na altura com os Spurs, e agora cheguei ao Robinson, estou-me a recordar de todo o Dream Team, quer dizer, temos todo o Dream Team, quer dizer, e aquilo o Dream Team, quer dizer, vamos escolher 5, pronto, quer dizer, entre o Malone, John Stockton,
Charles Barkley, Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, estava lá todos, Pippen, David Robinson, Patty Ewing, Chris Mullin. Quer dizer, aquilo estão ali, provavelmente são todos Hall of Fame. Na altura foi apenas um jogador da universidade, eles levaram um jogador da universidade. Exato. Que depois acabou por também estar na NBA, mas não teve grande sucesso. Mas aquilo são todos Hall of Fame. Quer dizer, aquilo, por isso é que é o Dream Team, não é? Quer dizer, ou seja, independentemente de agora, por exemplo, nós estamos a ver o Mundial e obviamente aquilo talvez seja a equipa C dos Estados Unidos. Sim, até porque este ano, do que vi, para já não tenho nenhuma referência, mas isso também tem sempre uma questão que se prende com a política de seguros e o investimento que fazem nos jogadores, e é o Mundial, para a seleção. Nos Jogos Olímpicos eles vão lá estar todos. Claro. Jogos Olímpicos para o americano, a medalha olímpica é a medalha olímpica, não é a medalha do Campeonato do Mundo. A medalha olímpica é a medalha olímpica. É referência. É a referência. Ou seja, temos aqui... Pronto, eu fiquei por este 5 pelas diversas razões que expliquei. Muitas... Não me baseei tanto naquilo que são os números. Alguma coisa de gosto pessoal, alguma coisa de aspecto interessante. Sim, mas é isso que eu quero, é o teu gosto pessoal, porque eu posso dar pelos números, posso dar uns, mas se for pelo gosto pessoal dou outros, mas era mesmo isso que eu queria. Vamos já acabar. Não. Estava aqui, o meu relógio estava-me a avisar, é que não, estou há muito tempo sentado, diz-me. Estão a ver estas tecnologias, Está-me a dizer que está há muito tempo sentado. Não, pá, na conversa estás à vontade. Neste momento estão-nos a ouvir em Berlim, Unity Eiler. Ok, boa. Bem-vindo. Já um bocadinho tarde, já estamos há 1h47 a falar de basquetebol. Eu juntava também a esta amálgama toda o Vince. O Vince para mim é uma escolha pessoal, que é um jogador que trouxe espetáculo ao jogo, não é? Não só em termos de números, não só em termos de resolver jogos, não só em termos de defesa, mas em termos de espetáculo e o que ele fez naquela foto em específico, minha Nossa Senhora Mãe de Deus, foi sim, sem dúvida, tudo diferente do que já tinha sido feito até agora, os Olímpicos contra a França. Saltou pelo Wise, saltou por cima do Wise. É qualquer coisinha, não é? Em termos... Sim, marcou uma época nesse aspecto de mudança para o obviamente, antes dele os jogadores já afundavam, os jogadores já saltavam. Pá, eu na altura a única coisa que me lembro talvez só... Nessa altura do espetáculo, o Jordan pela estética, e tínhamos outro que era o Dominic Wilkins pela explosividade que fazia. Quer dizer, agora... Há bocado falaste do Malone e há um facto muito engraçado para nós podermos comparar as diferenças físicas do passado para o presente, que é o Karl Malone e o LeBron James pesam e medem exatamente a mesma coisa. Sim. E pomos um ao lado do outro, e aquilo que um tecnicamente faz e o rendimento que tira com o mesmo físico é completamente distante, e aí marca a evolução clara do basquetebol, não é? Marca a evolução em termos físicos, obviamente, mas também temos de ter noção, e podemos ver os números do Malone. O Malone era um jogador diferente, apesar daquele fiz, era um jogador completamente diferente. É um jogador que fazia muitas outras coisas que, na minha opinião, e tens ali ao lado o LeBron e o Kobe, que o LeBron deveria já há mais tempo ter adaptado o jogo dele. Ou seja, o Malone jogava de costas para o cesto, o LeBron ainda não consegue jogar de costas para o cesto. E que aquele físico, quer dizer, neste momento ele tendo essa ferramenta, quer dizer, ainda maior era, não é? O Malone batia-se com o Shaq, não é? Com qualquer um. E o LeBron lá dentro com o Shaq, eu tenho um bocado de dúvida, não é? Ou seja, sim, mas reflete exatamente isso, reflete a evolução tecnológica e a nível de preparação física. Queres torta? Isto até é em live. Queres torta? A pergunta que fizeram aqui, isso queres torta? Torta. Olha, por mim torta. Torta. A evolução do basquetebol, sim. Não é? Sim. E as diferenças. Vamos acabar. Vamos ficar por aqui. Já estamos os dois quase a morrer. Ficava aqui o dia todo. Ficava aqui o dia todo e é um prazer, desde já, explicar
porque chegámos ao fim e houve malta que entretanto chegou agora, temos 12 pessoas que têm estado sempre a ver, o que quer dizer que a conversa está super interessante. Boa. E explicar-vos então que o Nuno, nós falámos um bocado no início, o Nuno foi, para além de um meu colega de equipa, um meu mentor em termos de treinador de basquetebol, foi e é um amigo meu, e é este o objetivo que eu aqui tenho com este podcast, é trazer aqui os meus amigos e mostrar o que é que eles têm para dizer em relação a uma modalidade que é tão bonita e que só temos a tirar proveito dela. Até mesmo que eu sei que há malta que não gosta de basquete como gosta de futebol, é normal, mas até esses param e ficam a olhar para um jogo de basquete. Sem dúvida. Porque há um encanto especial num jogo de basquete. A questão de ser um campo pequeno, tanta gente grande, bolas no ar, um cesto, é muita coisa. Muito obrigado, Nuno, pela presença, pela excelente conversa e que possamos fazer isto muitas e mais vezes. Boa, fica combinado. É sempre um prazer falar de basquetebol e é, como já falámos, é sempre um prazer estar contigo. E todas as vezes que sejam necessárias, que a gente possa tirar um bocadinho para conversar sobre basquetebol, estás à vontade para me chatear. Desde que eu tenha essa disponibilidade, com todo o gosto eu virei. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado a todos. Foi o episódio número 1 com Nuno Oliveira, Ricardo Roseta, canal do Mr. Magic in the House para vocês. Vamos embora. Até já!